Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e a apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, uma das frases mais pronunciadas em nosso país nos últimos dias possivelmente seja fake news. Já que pouco temos que nos orgulhar pelo que anda acontecendo no Brasil, especialmente na política, ao menos algo positivo talvez tenha ocorrido. Num país em que poucos falam outra língua além da língua pátria, descobrimos ao menos como se fala notícias falsas em inglês. E já começo por aí o meu questionamento. Por que nós temos que reproduzir esta mazela em inglês e não em português? Talvez esta avalanche de pronúncias, que parecem simples, e que nós copiamos em frases esparsas, em camisetas, em souvenir, e que às vezes nem sabemos o que significa, se deva a uma triste característica da cultura brasileira, que tem sempre a tendência de enxergar a grama do vizinho como mais verde, a galinha do vizinho como mais gorda. E outras coisas mais que levam muitos de nós a enxergar uma outra língua não como cultura, não como oportunidade de aproximação com outros povos, mas um simples modismo. É claro que nós sabemos que existem algumas palavras, sim, em línguas estrangeiras, que não possuem tradução literal em nossa língua, ou são muito fortes, como por exemplo o latim, que muitas vezes você precisa de duas frases para explicar o significado de uma única palavra. Mas fake news me poupe. Mas por que no Brasil se espalham tantas notícias falsas e por que elas têm eco? Obviamente não sou o dono da verdade, mas tenho a minha versão. Primeiro porque o brasileiro adora fofoca. Vou te contar uma coisa, mas é segredo. Pouca gente sabe, não espalha, tá? E se alguém perguntar, não diga que fui eu que te contei. E dizem as histórias sobre as possíveis origens da fofoca. São interessantes porque se entrelaçam com a nossa própria evolução. Existem até cientistas que afirmam que a fofoca é uma espécie de cimento, de uma massa que une um grupo social, mas na verdade é que na maioria das vezes se trata de algo ruim e malicioso. Outro motivo que talvez leve o brasileiro a aceitar e divulgar tantas notícias falsas é que as notícias falsas se difundem de maneira significativamente mais rápida, mais profunda e ampla do que os fatos verdadeiros. Enquanto as notícias falsas mais influentes atingem de 1.000 a 100.000 pessoas, as verdadeiras raramente são difundidas para mais de 1.000 pessoas. A verdade leva 6 vezes mais tempo para atingir um grupo de 1.500 pessoas. Quando a notícia falsa se trata de política, a dispersão ainda é mais intensa. Elas atingem as pessoas quase 3 vezes mais rápido que outros tipos de notícias falsas. Quando estimam a probabilidade de uma notícia ser compartilhada, viram que as falsas têm 70% mais chances de serem compartilhadas do que as verdadeiras. Outra triste constatação é que o brasileiro é o povo que mais acredita em notícias falsas no mundo. Isso segundo pesquisas realizadas por vários institutos. Numa pesquisa realizada com 19.200 entrevistados, o resultado mostra que nós lideramos a classificação, com 62% entre 27 países, seguido somente pela Arábia Saudita, Coreia do Sul, ambos com 58%, e os peruanos e espanhóis com 57%. Isso entre os povos que mais acreditam em notícias falsas. A quantidade de brasileiros que admite já ter acreditado em notícias falsas contrasta com o fato de que 68% deles afirma saber diferenciar o que é real
e o que é falso. Então, apesar da maioria confiar em sua própria capacidade de discernir fato de boato, o brasileiro não demonstra essa confiança. Quando questionado sobre a aptidão de seus compatriotas, já que 51% não concordam que o cidadão médio tenha essa compreensão. A verdade é que as pessoas sempre acham que notícias falsas, pós-verdades, filtro bolha, como dizem, são problemas dos outros e não delas. E isso, infelizmente, é assim no Brasil. O contexto brasileiro é muito favorável à disseminação de notícias falsas devido à queda de confiança, especialmente em nossas instituições. No caso da política, os próprios candidatos já se habituaram a disseminar notícias falsas contra seus opositores, sem sequer checar se a denúncia é de fato verdadeira. Instituições fracas criou clima para notícias falsas em alta, infelizmente. Aí temos que assistir a esse triste quadro em que uma campanha política se centra no ataque às pessoas e não na defesa de ideias. Não vemos nenhum projeto interessante estar dividindo a opinião pública, estar sendo objeto de consulta, de quem aprova, de quem desaprova. Lamentavelmente, utilizam a baixaria, certos de que é o prato do dia que mais apreciamos. Nos chamam descaradamente de povo pobre de espírito, de povo de cultura medíocre, e nós aceitamos tudo isso. Fazendo o quê? Não só passamos para frente sem nenhum critério de checagem, como ajudamos a produzir e divulgar algumas outras notícias que achamos interessantes e que podem favorecer nosso candidato. É uma pena este retrato do povo brasileiro. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. A luta é espiritual. Não vou ficar de fora da batalha contra o mal. O inverno está soprando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não resistirão. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se por um caminho contra mim vierem, o 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê que a unção de Deus está em mim. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre notícias falsas, as famosas fake news, que estão na boca dos jornalistas e dos políticos brasileiros quase que diariamente. Mas qual a causa fundamental que nos leva a acreditar em tantas notícias, especialmente atribuídas a pessoas que conhecemos e que sabemos não bate com as suas ideias? Quer um exemplo? A Igreja Católica aprova casamento gay, ele foi liberado pelo Papa. O que a grande parte faz, inclusive católicos? Salvam as mensagens em PDF e a viralizam no WhatsApp. Meu amigo, como você pode acreditar numa notícia destas? Não te passa pela cabeça que a igreja, que sempre defendeu a palavra que está em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Não te passa pela cabeça que jamais a igreja faria uma afirmação destas? Que panaca de cristão católico somos nós para achar que uma bobagem destas é verdade? Se você, meu amigo, é um destes que ajuda a divulgar estas porcarias, repense o sentido de sua vida.
Mas está escrito no jornal. Me poupe. Está escrito também em várias literaturas que o Papai Noel existe e que neste Natal vai te trazer um trenó cheio de dinheiro. Comece a fazer contas, comece a comprar, comece a gastar, à espera sentado o Papai Noel para ver o que te acontece. É com tristeza que eu, com meus 66 anos, constato, olhando para trás, que nos últimos 20 anos implantaram sorrateiramente uma cultura em nossos jovens e que agora estão nos assustando com as suas ideias. E nós, mais maduros, sequer temos argumentos para contestá-los. Deseducaram nossos filhos, quebraram e jogaram na lata do lixo os valores dos primeiros anos escolares, quando cantávamos o hino nacional em respeito à bandeira, para dizer-lhes que o mais importante é meninos e meninas fazerem xixi no mesmo banheiro. Meus amigos, se você observar os americanos, sempre focados em resultados, eles usam com habilidade a indústria do cinema para educar. Por meio dela, passam mensagens importantes para desenvolver e fortalecer seu povo e seu país. No clássico filme, por exemplo, O Gladiador, as lições de liderança são poderosas. No filme Apollo 13, quando a cápsula tem problemas técnicos e o oxigênio a bordo torna-se escasso, a base de Houston se reúne e encontra uma solução. O que se vê nessa cena é uma espetacular lição de trabalho em equipe, voltada principalmente para inovação. Hollywood e a indústria do cinema são craques em passar essas mensagens de forma impactante. É raro que um longa-metragem americano não seja também um instrumento de sensibilização e educação para que pessoas e organizações possam competir e vencer. A despeito de tudo isso, lamentavelmente, nossa população desaprende com novelas e conteúdos desagregadores. Recebe a mensagem de que todos os empresários são bandidos, que todos os empresários têm amantes, que todos os homens têm 2 mulheres, que não pagam-se impostos, que cometem crimes. Em nossos momentos de lazer, quando estamos abertos e vulneráveis a mensagens subliminares, vemos todo tipo de pilantragem. Obviamente, isso fica gravado no subconsciente da audiência. Mesmo os filmes brasileiros, com raras exceções, são vazios em termos de mensagem sobre competir honestamente e vencer. Fico imaginando o impacto nocivo disso sobre os jovens e adolescentes, a quem faltou um exemplo concreto, alguém que passasse ao vivo mensagens positivas de trabalho, de luta e de sucesso. Valores são transmitidos quase sempre por pessoas a quem admiramos. Por isso, ainda encontra tanto eco a frase bíblica sobre o exemplo que arrasta. Estamos muito atrasados em educação. Não podemos perder nenhuma oportunidade para educar, nenhum canal. Temos que unir forças. Os diretores, roteiristas de cinema, de TV, de teatro, deveriam se unir pela educação de nosso povo. Em vez de abrir novelas em horários nobres, em que as crianças estão na sala com beijos entre 2 artistas coroas, que não prestariam a este papel simplesmente por dinheiro se tivesse um mínimo de brio e de moral. Sabe o que mais me assusta? Nós, cristãos, dizemos que reprovamos essa atitude e continuamos ligados nesse veículo de comunicação maciçamente para aumentar ainda mais o seu poder e dar respaldo para a deseducação da família. Você me diria, mas vai dizer que você também não assiste? Assisto não. Há tempos que não perco 1 minuto com este maldito canal de TV. E se você também fizesse isto, sua audiência caía, seus patrocinadores sumiriam e eles teriam que rever a sua programação. Ah, mas tem programas bons, por exemplo, tem o Melhor Jornal. Melhor ou mais tendencioso, depende do ponto de vista. Tem também excelentes reportagens jornalísticas em canais alternativos, como Rede Vida, Canção Nova, que não ficam devendo nada
para as gigantes da comunicação. Está faltando atitude sua, atitude nossa, meu irmão. Desligue-se do canal de TV que deseduca e a família agradece. Sem entrar no mérito de que goste ou não de Leonel Brizola, ele deixou uma frase que deveria todo dia gritar aos nossos ouvidos. Abre aspas. A educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados. Fecham aspas. Leonel de Moura Brizola. Causa vergonha estar numa sociedade que desmancha a educação com a pífia argumentação de uma escola sem partido, a qual poderíamos agora acrescentar sem cidadania, sem dignidade, sem saber. Não há dúvida que nos falta educação, aquela que inclua todos os brasileiros, que lhes dê a consciência do ser individual e social, que lhe propicie a saudável autoestima pessoal e da nossa nacionalidade, e que conteste as falazes vozes da dominação colonial e da escravidão, em quaisquer de suas roupagens. A educação sempre serviu numa sociedade de tantas desigualdades como a brasileira, apenas para marcar os territórios de quem pode mais e de quem não pode, quem manda mais e quem obedece, quem é o senhor ou quem é o escravo. Não dá mais. Acorda, Brasil. Independente de quem seja o próximo presidente, independente de quem seja o próximo governador, independente de quem seja o próximo prefeito, precisamos acabar com isso. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Repito, livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Abre aspas. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Deus me chamou para combater aquilo que os olhos não conseguem ver. A luta é espiritual. Não vou ficar de fora da batalha contra o mal. O inferno está soprando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não resistirão. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se por um caminho contra mim vierem, por 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê que a unção de Deus está em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade.
vierem, no 7 eles vão ter que fugir de mim. O inverno retrocede quando vê que há um som de Deus.